Você já se perguntou por quê, mesmo buscando fazer o bem, algo parece faltar lá no fundo do coração? Como se estivéssemos tentando preencher um espaço com tudo: carreira, relacionamentos, conquistas, menos com o que realmente importa. Talvez você esteja sentindo essa inquietação agora mesmo, e é por isso que está aqui. A verdade é que fomos criados para algo muito maior do que sobreviver ao dia a dia. Existe um chamado que grita dentro de nós, mas que muitas vezes silenciamos com distrações e pressas. Esse chamado tem nome: amar a Deus acima de todas as coisas. Não como um conceito distante ou uma obrigação religiosa, mas como o centro transformador da vida. Parece simples, mas é revolucionário. Porque amar a Deus de verdade exige entregar o coração inteiro, com tudo o que ele carrega: vontades, feridas, sonhos e escolhas. É uma mudança de rota, uma inversão de prioridades, uma jornada de descoberta da nossa identidade, propósito e do que significa, de fato, viver com sentido. Neste conteúdo, você vai mergulhar nos ensinamentos mais profundos do próprio Jesus sobre o primeiro e maior mandamento e descobrir que o amor a Deus não é um sentimento passageiro, mas um estilo de vida que transforma nossa mente, guia nossas decisões e abre caminho para a vida eterna, já aqui e agora. Prepare-se, pode ser desafiador sim, mas também é a decisão mais libertadora que você pode tomar. E aí, você está pronto para sair do raso e mergulhar nesse amor que muda tudo? Você já parou para pensar o que realmente significa amar alguém com todo o coração, toda a alma e toda a mente? Não estamos falando de um amor qualquer, daqueles que vêm e vão conforme o humor do dia. Jesus, ao responder qual era o maior mandamento, deixou claro: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Mateus 22:37. Isso não é poesia bonita. É um chamado para uma entrega completa, radical, sem reservas. Amar a Deus assim muda tudo. É mais do que dizer: Senhor, eu te amo, da boca para fora. É quando o coração pulsa por Ele, a alma se rende e a mente o busca com fome de verdade. Agora, pense comigo. Quantas vezes o nosso amor a Deus acaba ficando no modo automático? A gente ora rápido, lê um versículo aqui, canta no culto ali, mas o coração está dividido entre Deus, trabalho, redes sociais, problemas e até aquele café com pão de queijo que a gente ama mais do que aceita. Não há culpa em gostar das coisas boas da vida, mas o problema começa quando elas ocupam o lugar de prioridade que só Deus merece. Amar a Deus com tudo o que somos é como colocar os óculos certos. De repente, tudo faz sentido. As cores ficam mais vivas e a direção mais clara. Mas como fazer isso na prática? Comece olhando para dentro. O que ocupa mais espaço no seu dia? Onde você investe tempo e energia? Deus não quer apenas um cantinho reservado no domingo. Ele deseja ser o centro da sua rotina, o motivo do seu levantar e deitar. Isso não significa abandonar responsabilidades, mas colocá-las sob a luz dele. Quando amamos com o coração inteiro, as decisões mudam. A gente aprende a perdoar mais fácil, a ter mais paciência no trânsito, a tratar as pessoas com amor ao próximo, mesmo quando elas parecem não merecer. E olha só, amar com a mente também faz parte. Sim, Deus quer o seu raciocínio, suas perguntas, sua curiosidade. Buscar conhecimento sobre quem Ele é, estudar as Escrituras, ler bons livros. Fica a dica. O conhecimento de Deus, de A.W. Tozer, é um ótimo ponto de partida. Tudo isso é uma forma poderosa de adorar, porque quando entendemos quem Ele é, nosso amor deixa de ser superficial e passa a ser sólido, constante, transformador.
A verdade é que amar a Deus com todo o coração, alma e mente é uma decisão diária. É como regar uma planta. Pode parecer simples, mas exige constância, atenção e intenção. E quanto mais você cuida, mais ela floresce, junto com a sua fé, sua paz e o propósito da sua vida. E sabe o que é mais incrível? Esse amor não parte só de você. Ele é uma resposta ao amor dele, que veio primeiro, que te vê por inteiro e te chama para um relacionamento íntimo e profundo. Um relacionamento que não depende de perfeição, mas de disposição. E a partir daí, tudo começa a mudar. Quando Jesus declarou que o maior de todos os mandamentos era amar a Deus com todo o coração, alma e mente, ele não estava trazendo uma ideia nova, revolucionária, só por ser impactante. Na verdade, ele estava reafirmando o que já era conhecido no coração da fé judaica, o famoso Shema Israel, que aparece lá em Deuteronômio 6:5. O que Jesus fez foi colocar esse mandamento no centro da vida espiritual, como um fundamento sólido, sobre o qual tudo mais deveria ser construído. Em Mateus 22, 37 e 38, ele não só cita a ordem de amar a Deus, mas a eleva. Este é o primeiro e grande mandamento. Em outras palavras, se você vai começar por algum lugar, comece aqui. É como se ele dissesse: quer saber como viver de forma plena, com propósito e verdade? Então entenda que tudo começa com amor a Deus. Não é sobre seguir regras friamente ou praticar religião por costume. É sobre colocar Deus como prioridade absoluta e deixar que esse amor seja o motor que move tudo, do modo como você trata os outros até a maneira como lida com o seu próprio valor. Muita gente tenta amar a Deus com base na emoção do momento, e quando essa chama esfria, sente que algo está errado. Mas a verdade é que Jesus mostra que o amor verdadeiro começa com decisão, não só com sentimento. É amar porque ele é digno, porque é o centro da vida, não porque estamos sentindo algo. Quando você ama alguém profundamente, você não precisa estar empolgado o tempo inteiro para continuar sendo fiel, presente e dedicado. O mesmo vale para Deus, e até mais. E por que isso é o primeiro mandamento? Porque tudo o mais depende dele. Sem amor a Deus, até as boas obras perdem o sentido. A obediência vira peso, o serviço vira performance, a fé vira ritual vazio. Mas quando o amor a Deus é genuíno, tudo se reorganiza. Surge uma nova alegria em obedecer, um desejo sincero de viver para agradar a Ele e uma força que nos transforma de dentro para fora. É aí que entra a transformação verdadeira, que não acontece apenas por esforço humano, mas por causa da presença viva de Deus em nós. E o mais bonito é perceber que esse mandamento é uma ponte para o segundo: amar ao próximo como a si mesmo. Mas veja a ordem: primeiro, amar a Deus. Por quê? Porque só quando somos cheios do amor de Deus, conseguimos transbordar esse amor de maneira saudável e sincera para os outros. Sem isso, acabamos esperando que os outros preencham um vazio que só Deus pode ocupar. E é aí que surgem frustrações, mágoas, relacionamentos quebrados. Quando entendemos que o primeiro mandamento é o alicerce de tudo, começamos a construir uma vida firmada na rocha. E, sinceramente, não há estrutura mais firme do que essa. Quando ouvimos a palavra coração, é fácil pensar logo em sentimentos, emoções e paixões. Na cultura moderna, o coração é quase sinônimo de romance, drama, lágrimas e suspiros. Mas na Bíblia, o coração vai muito além disso. Ele é o centro da vontade, das decisões, dos desejos e da consciência. Ou seja, amar a Deus de todo o coração, como nos pede o primeiro grande mandamento, não é apenas sentir algo por Ele. É escolher com firmeza e intenção colocá-lo acima de tudo em cada parte da vida.
Em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso quer dizer que o coração é o centro de comando. É lá que moram os pensamentos mais íntimos, os planos que ninguém vê, os valores que nos guiam ou nos desviam. Amar a Deus com o coração, então, é colocar tudo isso sob o domínio dele. É dizer: Senhor, toma minhas decisões, meus desejos, minha vontade, molda tudo isso conforme a tua. Parece radical, e é mesmo, mas é nesse nível que acontece a verdadeira transformação. Talvez você esteja pensando: mas e se o meu coração estiver confuso, dividido, ferido? A boa notícia é que Deus não espera um coração perfeito. Ele quer um coração inteiro, um coração sincero, disposto, humilde. É esse tipo de coração que Ele pode renovar, curar e usar. O salmista Davi, que teve seus altos e baixos, orou assim em Salmo 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Esse é um pedido que você pode fazer hoje, aí onde está. A entrega do coração também envolve abrir mão de ídolos modernos. E não estou falando só de estátuas, mas de tudo aquilo que compete com o lugar de Deus na nossa vida. Status, controle, aprovação dos outros, até o apego exagerado a planos pessoais. Amar a Deus com todo o coração significa dizer: nada e ninguém vai ocupar o trono que é só teu. E quando fazemos isso, algo poderoso acontece. Nossos desejos começam a se alinhar com os dele, nossas decisões se tornam mais sábias e a vida eterna deixa de ser só uma promessa futura. Ela começa a se manifestar agora em forma de paz, direção e sentido. Um exercício prático? Tire 5 minutos hoje para conversar com Deus e perguntar: Senhor, o que está ocupando o teu lugar no meu coração? Pode ser desconfortável, mas é libertador. E não se trata de religiosidade, mas de relacionamento. Deus quer o coração inteiro, porque é nele que a vida começa a florescer. E é a partir dele que passamos a viver com intencionalidade, com paixão genuína e principalmente com amor verdadeiro a Deus e ao próximo. E quando o coração está rendido, o resto começa a seguir. Se amar a Deus de todo o coração já é um chamado profundo, quando Jesus nos convida a amá-lo com toda a alma, ou, no original grego, psique, a coisa fica ainda mais intensa. Aqui, ele está falando da nossa identidade, da essência, do que somos. Sabe aquela pergunta existencial: quem sou eu? Pois é, a resposta começa aqui, no momento em que consagramos nossa alma a Deus e dizemos: minha vida, minha história, meus traumas, minhas alegrias, tudo é teu. A alma representa nossa personalidade, consciência, emoções, desejos mais profundos e tudo o que nos torna únicos. Consagrar a alma não é só ser crente, é entregar quem somos por completo, inclusive as partes que a gente esconde, dos outros e às vezes até de nós mesmos. É deixar Deus tocar nas áreas que tentamos controlar com medo de nos perder. Mas o paradoxo é esse. É justamente quando entregamos tudo que começamos a nos encontrar de verdade. Jesus disse em Mateus 16:25, quem quiser salvar a sua vida, psique, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Em outras palavras, segurar firme na alma é perdê-la. Abrir mão dela por amor a Deus é encontrá-la de volta, renovada, restaurada, redimida, e isso é poderoso demais, porque nos liberta da ansiedade de tentar construir uma identidade baseada em performance, reconhecimento ou aparência. A nossa identidade começa a ser definida não pelo que fazemos, mas por quem somos em Deus. Consagrar a alma também significa confiar em Deus com os nossos processos. Tem gente que acha que se render a Deus vai descaracterizar quem ela é.
como se amar a Deus de todo o ser fosse virar alguém sem personalidade, apagado, religioso e sem graça. Mas é o contrário. É na presença dele que a alma floresce, com autenticidade, e começamos a ver talentos, dons, vocações e até cicatrizes sendo usados para algo muito maior do que nós mesmos. Quer um passo prático? Pegue papel e caneta e escreva quem eu penso que sou. Depois compare com o que a Bíblia diz sobre sua identidade em Cristo. Sugestão de leitura. Efésios 1 e 2 são verdadeiras declarações de quem somos nele. Esse exercício simples já pode começar um processo de transformação profunda, porque a alma, quando consagrada a Deus, passa a ser alimentada por algo eterno e não pelas opiniões passageiras do mundo. E o mais bonito, quando entregamos nossa alma, Deus não anula, Ele a cura e amplia. Ele traz à tona o melhor de nós. E então, em vez de vivermos de maneira fragmentada, começamos a experimentar a inteireza que só Ele pode dar. A alma encontra repouso, direção, propósito. E o amor que antes era teórico começa a virar vivência. Mas esse caminho continua, porque não paramos no coração e na alma. Falta ainda uma parte essencial: a mente. Durante muito tempo, algumas pessoas pensaram que a fé e a razão eram inimigas, que para seguir a Deus era preciso desligar o cérebro e apenas crer. Mas quando Jesus nos chama a amá-lo com toda a mente, Ele está dizendo exatamente o oposto, que pensar faz parte do ato de adorar. Sim, refletir, estudar, questionar, buscar entendimento, tudo isso pode e deve ser feito como expressão de amor a Deus. Amar a Deus com a mente é usar o que temos de mais precioso no campo do raciocínio para conhecê-lo melhor. É não se contentar com respostas rasas, é não viver de frases prontas ou de fé herdada sem fundamento. É ter sede de saber quem é esse Deus que amamos, não só com emoção, mas com consciência. E olha, isso não significa virar um teólogo acadêmico. Significa cultivar uma mente ativa, curiosa, cheia de sede por verdade. Por onde começar? Pela Bíblia, claro, mas não de qualquer jeito. Leia com atenção, com perguntas, com caderno do lado, se precisar. Sublinhe, anote, discuta com outras pessoas. Pergunte: o que esse texto revela sobre Deus? O que isso muda na minha maneira de pensar? E vá além. Livros que ajudam a expandir a fé são ótimos aliados. Recomendo fortemente Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, que une fé, razão e profundidade com uma clareza surpreendente. Ou ainda, Deus está em questão, que debate fé e lógica com inteligência. Outra forma prática de amar a Deus com a mente é aprender a fazer perguntas sinceras. Dúvidas não são sinais de fraqueza, são portas para crescimento. Quando questionamos com reverência e desejo de aprender, estamos, na verdade, cultivando um relacionamento mais honesto e profundo com Deus. E Ele não tem medo das nossas perguntas. Pelo contrário, Ele as acolhe e nos convida a buscá-lo ainda mais. Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aliás, amar a Deus com a mente também significa filtrar o que consumimos. Se a mente é parte essencial do nosso amor a Deus, precisamos estar atentos ao que a alimenta. Filmes, músicas, conversas, redes sociais, tudo isso molda nossa maneira de pensar. E sem perceber, podemos acabar permitindo que a lógica do mundo apague a sabedoria de Deus em nós. Isso não é paranoia, é maturidade. É entender que para priorizar o reino é preciso proteger o território mais influente da nossa vida, a mente. Quando nos entregamos a esse amor racional, percebemos que fé não é superstição, não é fuga da realidade. Fé é confiança, inteligente, convicta, fundamentada. E mais,
É também humildade intelectual, reconhecer que não sabemos tudo, mas estamos abertos ao que Deus quer revelar. E Ele revela. Quanto mais buscamos, mais descobrimos. E quanto mais descobrimos, mais o amamos. Um ciclo divino de crescimento. E isso prepara o caminho para algo ainda mais prático. Porque amar a Deus com mente e coração não pode parar nas intenções. Isso precisa se tornar ação. E é aí que entra a obediência. Tem uma frase de Jesus que é direta, quase desconcertante na sua simplicidade. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. Sem rodeios, sem discursos longos, ele deixa claro: amor verdadeiro se comprova na prática. E essa prática se chama obediência. Pode parecer óbvio, mas pense bem. Quantas vezes dizemos que amamos a Deus, mas na hora de obedecer, travamos? Muita gente ainda vê obediência como um fardo, um conjunto de regras que tira a liberdade. Mas Jesus vira essa lógica de cabeça para baixo. Na visão dele, obedecer é o fruto natural de quem ama. Não se trata de um sistema de trocas, obedeço para ser abençoado, e sim de uma resposta espontânea ao amor que recebemos. É como num relacionamento saudável. A gente faz o que agrada o outro não por obrigação, mas porque quer vê-lo feliz. Com Deus é a mesma coisa, só que elevado ao infinito. Obedecer a Deus é colocar a fé em ação. É viver o que se crê. E isso começa nos detalhes. Obedecer pode ser perdoar quem te feriu, mesmo quando tudo dentro de você grita o contrário. Pode ser falar a verdade quando uma mentira seria mais conveniente. Pode ser parar de nutrir um hábito que parece inofensivo, mas que tem roubado sua intimidade com Deus. Cada uma dessas escolhas, por menores que pareçam, são declarações silenciosas. Senhor, eu te amo. Só que aqui vai um detalhe importante. Obediência não significa perfeição. Deus não espera que acertemos 100% do tempo, mas espera um coração disposto a dizer sim, mesmo quando é difícil. É por isso que Jesus enfatiza tanto o papel do Espírito Santo, o Consolador, que nos guia, ensina e fortalece para obedecer. Por nós mesmos, a gente falha. Mas com ele, nossa fraqueza vira força. A obediência também revela prioridade. Aquilo que você obedece, você valoriza. Se a voz de Deus é só mais uma entre tantas, vamos obedecer quando der, se não atrapalhar. Mas se ele é o centro, então obedecer deixa de ser um peso e vira privilégio. E isso muda tudo. Nossa postura, nossas decisões, até nossos desejos mais profundos. Quer um exercício prático? Pegue um mandamento de Jesus. Pode ser amar o próximo, servir, perdoar, negar a si mesmo e pergunte: como posso viver isso hoje na minha rotina? Transforme o conceito em ação e observe. Mesmo que no começo pareça difícil, aos poucos, o Espírito Santo vai criando um caminho de transformação constante. A obediência é como uma ponte. Ela liga o nosso amor a Deus às mudanças concretas na nossa vida. E passo a passo, ela nos leva a um lugar de paz e intimidade que discursos bonitos jamais alcançam. Porque no fim das contas, amar sem obedecer é só teoria. Mas amar com obediência é onde a vida nova começa. E esse caminho, quando seguido, com sinceridade, nos leva naturalmente a redefinir nossas prioridades. Quando Jesus diz, em Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ele não está oferecendo um simples conselho ou uma sugestão. Ele está nos dando uma direção clara e poderosa para a vida. Porque a verdade é que, no fundo, todos nós estamos em busca de algo. Estamos buscando significado, segurança, felicidade, sucesso, paz. Mas a grande pergunta é: onde estamos? Buscando tudo isso? Jesus nos desafia a colocar o reino de Deus em primeiro lugar,
como a nossa maior prioridade. Mas o que significa isso na prática? Significa organizar nossa vida em torno de Deus, fazendo a sua vontade o princípio que orienta todas as nossas decisões e ações. Isso inclui tanto as grandes escolhas da vida, quanto os pequenos detalhes cotidianos. Buscando sua justiça significa se empenhar por aquilo que é certo, por aquilo que glorifica a Ele, por aquilo que reflete seu caráter no mundo. Essa mudança de foco, do eu em primeiro lugar para o Deus em primeiro lugar, não é apenas um exercício espiritual, é uma verdadeira reorganização da vida. Quando colocamos o reino de Deus no centro, tudo ao nosso redor começa a se alinhar. A nossa visão de vida ganha clareza. O que parecia uma preocupação urgente, mas que era passageira, perde força. As coisas materiais, que antes eram uma obsessão, tornam-se instrumentos de Deus para o bem, mas não o fim da jornada. E as relações se tornam mais saudáveis, porque passam a estar fundamentadas no amor incondicional de Deus e não em expectativas humanas. Essa busca pelo reino também é uma busca por paz verdadeira. Paz não é ausência de problemas, mas é saber que em meio às tempestades, Deus está no controle. Quando buscamos primeiro a Deus, começamos a viver com um senso profundo de propósito. Não importa o que aconteça ao nosso redor, porque sabemos que estamos vivendo em conformidade com a vontade de Deus. E isso traz a tranquilidade de que a vida tem um sentido eterno, além dos desafios momentâneos. Muitas vezes, pensamos que precisamos primeiro conquistar o que o mundo oferece, uma boa carreira, estabilidade financeira, reconhecimento, e só depois podemos pensar em Deus e em seu reino. Mas Jesus nos ensina a ordem inversa. Quando priorizamos o reino de Deus, nós não só recebemos o que precisamos, mas também algo muito mais precioso, uma vida plena de significado e paz, que não depende das circunstâncias externas. Praticamente, como colocar isso em ação? Pense nas áreas da sua vida onde você tem colocado outras coisas no centro. O que tem sido a sua maior prioridade? Agora, dê um passo. Comprometa-se a começar o dia buscando primeiro a Deus, em oração, meditação na palavra e no desejo de fazer a sua vontade. A cada decisão, pergunte: isso que estou fazendo agora está alinhado com o reino de Deus, com a justiça dele? Esse tipo de prática diária vai, aos poucos, transformar sua vida. A paz não é algo distante, mas algo que Deus oferece, ao colocar seu reino como a prioridade mais alta. E quando buscamos o reino, a nossa vida já começa a refletir essa prioridade. Isso muda até a maneira como olhamos para a nossa família e o nosso compromisso com Deus. Este é um dos pontos mais desafiadores do chamado de Jesus. Quando ele diz, em Mateus 10:37 e Lucas 14:26, que quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ele não está sugerindo que devemos abandonar nossas famílias ou desprezar nossos relacionamentos. Ao contrário, ele está nos convidando a viver uma lealdade radical a ele, que coloca sua vontade e sua missão como a prioridade máxima, acima de qualquer outra coisa, até mesmo das relações mais preciosas e importantes que temos. Agora, entenda, essa radicalidade não é um convite para desprezar a família ou desvalorizar o amor familiar. O que Jesus está dizendo é que quando Ele é o centro da nossa vida, nossas relações com a família e com todos ao nosso redor se tornam mais profundas e saudáveis. Mas para isso, precisamos estar dispostos a desafiar o status quo e permitir que a lealdade a Jesus redefine nossas prioridades. Ao longo da vida, todos nós passamos por situações que exigem escolhas difíceis. Por exemplo, talvez você tenha que tomar uma decisão que traga um desconforto familiar, como mudar de cidade para servir a uma missão que Deus te deu, ou tomar uma posição que seus pais ou amigos não entendem.
Esses momentos são complicados, mas são exatamente nesses desafios que a lealdade a Jesus se manifesta. Colocar Deus acima da família significa estar disposto a obedecer a Ele, mesmo que isso signifique que as pessoas ao seu redor não compreendam suas escolhas ou caminhos. Isso não é um ato de rebeldia, mas um ato de fidelidade e confiança em Deus, sabendo que Ele é o nosso Pai Celestial, que sempre cuida de nós. Entenda, a lealdade radical a Jesus também nos liberta. Muitas vezes, podemos cair na tentação de viver para agradar as expectativas de familiares ou para manter a harmonia a qualquer custo. Mas quando Jesus é o centro, nossa motivação passa a ser agradar a Ele e não aos outros, ainda que isso cause desconforto. E, paradoxalmente, ao priorizarmos a vontade de Deus, conseguimos amar mais intensamente nossos familiares, porque agora o amor que oferecemos é refletido a partir de um lugar de obediência e de verdade. Este princípio de lealdade radical não quer dizer que vamos deixar de amar ou cuidar da nossa família. Pelo contrário, a lealdade a Jesus vai nos ensinar a amar nossa família com o tipo de amor sacrificial que realmente transforma. É um amor que, antes de tudo, busca ser fiel a Deus, e ao ser fiel a Deus, também se torna mais verdadeiro e mais profundo no relacionamento com as pessoas ao nosso redor. Quer um passo prático? Quando se deparar com uma escolha difícil que envolva sua família, ore e pergunte a Deus qual é a sua vontade. O Espírito Santo vai te guiar, e talvez não seja uma decisão fácil, mas será a decisão que traz mais paz e propósito eterno. E com o tempo, você vai perceber que, ao viver de acordo com a vontade de Deus, o seu amor se reflete em tudo ao seu redor, inclusive na relação com seus entes queridos. Agora, ao colocarmos Deus no centro da nossa vida, é impossível não refletir sobre como viver de forma genuína a nossa fé. E a verdadeira fé sem ações práticas não tem validade. Aqui está um ponto crucial no caminho do cristão. Não basta apenas dizer Senhor, Senhor, como Jesus nos alerta em Mateus 7:21. Ele deixa bem claro, a fé verdadeira se manifesta em atitudes, não em palavras vazias. Muitas vezes, podemos ser tentados a pensar que por frequentarmos a igreja, lermos a Bíblia e falarmos sobre Deus, estamos cumprindo nossa parte. Mas a verdadeira marca de quem segue a Cristo é muito mais prática. São as nossas ações diárias que refletem o que acreditamos de fato. Jesus não está descartando as palavras. Claro que a oração, a confissão de fé e o louvor têm seu lugar, mas Ele está chamando nossa atenção para um engano que pode nos prender. A ideia de que ser cristão é algo somente de palavras e boas intenções. A verdadeira fé se traduz na prática do que acreditamos. Quando dizemos Senhor, estamos afirmando que Ele é o nosso Mestre e Senhor. E isso se reflete em nossa obediência aos seus ensinamentos. A prática do que Jesus ensina não é algo abstrato, é muito concreto e real. Significa, por exemplo, agir com misericórdia e compaixão quando vemos uma pessoa necessitada, perdoar os outros como Deus nos perdoa, viver de forma justa e íntegra, mesmo quando ninguém está vendo. São essas atitudes que testam e mostram se realmente estamos caminhando conforme a vontade de Deus. E aqui entra uma reflexão importante. Não há atalho para a obediência. Não se trata de fazer o que convém ou o que nos traz conforto. A fé verdadeira exige que estejamos dispostos a fazer o que é certo, mesmo quando não é fácil ou popular. Lembra daquela passagem onde Jesus diz: aquele que me segue não anda em trevas. João 8:12. Andar na luz significa fazer escolhas conscientes e baseadas nos princípios do reino de Deus, mesmo quando essas escolhas vão contra a cultura ou a pressão do mundo ao nosso redor.
um exercício prático que pode te ajudar. Escolha uma área da sua vida onde você tem falado muito sobre Deus, mas ainda não tem praticado completamente a sua vontade. Pode ser no trabalho, nas finanças, nas relações familiares, ou até mesmo em como você usa seu tempo. Pergunte-se: como posso refletir a vontade de Deus de maneira prática aqui? O mais interessante é que à medida que você começa a alinhar sua vida às atitudes que Jesus ensina, as mudanças começam a acontecer. Não porque você se esforçou de maneira isolada, mas porque o Espírito Santo trabalha em nós, capacitando-nos a viver de acordo com a vontade de Deus. A obediência não é uma troca. Faço isso para ganhar o favor de Deus. Não. A obediência é uma resposta ao amor que já recebemos. E é através dessa obediência que nos aproximamos ainda mais de Deus. Nossa fé se torna viva quando se traduz em ações diárias que refletem o caráter e a vontade de Deus. E isso nos prepara para a próxima etapa, a nossa transformação interna, à medida que fazemos a vontade de Deus em nossa vida. Quando pensamos em vida eterna, muitos de nós tendemos a imaginar algo que começa após a nossa morte. A vida eterna parece distante, como uma recompensa reservada para o final da jornada. Mas Jesus, em João 17:3, redefine completamente esse conceito. Ele nos ensina que a vida eterna é, na verdade, um relacionamento com Deus. E esse relacionamento começa agora. Veja, ele não diz que a vida eterna começa após a morte, mas que é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. O conhecimento que Jesus se refere não é um simples saber intelectual ou doutrinário, mas é um relacionamento profundo e íntimo com Deus. A vida eterna é, em essência, conhecer e viver em comunhão com Deus, aqui e agora. É quando começamos a vivenciar uma intimidade profunda com o Criador, que nos transforma e nos prepara para a eternidade com Ele. Isso muda tudo, não é? A vida eterna não é algo que esperamos, mas algo que já podemos viver. Não é um prêmio a ser conquistado só no futuro, mas uma experiência que nos molda no presente. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você não está apenas garantindo seu lugar no céu, mas está iniciando uma jornada de transformação que já começa agora. Cada dia vivido na presença de Deus é um vislumbre da eternidade. Esse relacionamento com Deus, que é a verdadeira vida eterna, nos ensina a viver com propósito e direção. Não estamos mais à deriva, buscando satisfação nas coisas passageiras. Estamos em um caminho que tem um sentido profundo porque é guiado por Deus, o que nos traz uma paz e uma alegria que não dependem das circunstâncias externas. Jesus, ao falar sobre a vida eterna, está dizendo que já podemos experimentar a abundância de sua vida em nós, começando hoje. A transformação que ocorre nesse relacionamento é profunda e radical. Ao nos aproximarmos de Deus, Ele vai transformando nosso coração, nossos desejos e, consequentemente, nossas ações. Em outras palavras, a vida eterna não é apenas um futuro garantido, mas uma transformação progressiva que começa agora e se reflete em nossa maneira de viver. A eternidade invade o agora e nosso caráter e atitudes começam a refletir mais e mais a imagem de Cristo. Quer experimentar mais dessa vida eterna no agora? Comece buscando mais intimidade com Deus, seja através da oração, meditação na palavra ou vivendo sua vontade em cada área da sua vida. Você perceberá que, à medida que esse relacionamento se aprofunda, as preocupações do mundo começam a perder seu poder sobre você e você começa a viver uma vida de paz e propósito que já é, de certa forma, uma antecipação do céu. Esse relacionamento com Deus nos leva a entender que a verdadeira vida eterna está em estar com Ele, e não apenas em evitar a morte física.
Em João 15:9, Jesus nos convida a permanecer no amor de Jesus, uma declaração simples, mas com um significado profundo. Esse convite não é apenas um conselho agradável, mas uma exigência espiritual que nos mantém firmes e transformados. Para entender isso, é importante perceber que o amor de Jesus não é um amor passageiro, volúvel ou dependente das circunstâncias. Pelo contrário, é um amor que nos sustenta, que nos transforma e nos fortalece. Permanecer no amor de Jesus significa viver em uma constante e contínua conexão com Ele. Isso não é algo que fazemos de forma esporádica, mas é uma escolha diária de nos mantermos alinhados com o seu coração e os seus ensinamentos. O amor de Jesus não apenas nos acolhe e nos perdoa, mas também nos capacita a viver uma vida que reflete a sua imagem. Quando permanecemos nesse amor, somos moldados de dentro para fora. Esse amor não é algo que apenas nos faz sentir bem, mas é um poder transformador que nos impulsiona a viver de maneira mais parecida com Cristo. Além disso, permanecer no amor de Jesus também significa resistir espiritualmente aos desafios e tentações da vida. O mundo nos oferece muitos atrativos e distrações, mas a verdadeira força para resistir vem do amor de Jesus. Quando estamos conectados a Ele, temos acesso a uma força que vai além de nossa capacidade humana. É como um rio profundo que flui dentro de nós, sustentando-nos e nos dando forças quando nos sentimos fracos. Esse amor é nossa defesa contra o desânimo, a ansiedade e o medo, porque, como nos lembra a palavra, o amor de Jesus lança fora todo medo. 1 João 4,18. Como podemos então praticar permanecer no amor de Jesus? Primeiramente, é uma escolha constante. A cada manhã, ao acordarmos, podemos decidir que o amor de Cristo será a base de nosso dia. Isso envolve práticas simples, mas poderosas, como a oração, a meditação na palavra de Deus e o louvor. Essas disciplinas espirituais nos ajudam a focar em quem Jesus é e no que Ele fez por nós, nos mantendo alinhados com o seu amor. Além disso, ao vivermos de acordo com os mandamentos de Jesus, especialmente o de amar uns aos outros como Ele nos amou, João 13:34, estamos, na verdade, permanecendo em seu amor. Mas não é só em momentos de tranquilidade que podemos experimentar o poder desse amor. É também quando enfrentamos dificuldades e tribulações que o amor de Jesus se torna nossa rocha e nossa resistência. Em tempos de sofrimento, a certeza de que somos amados por Jesus nos dá força para continuar, sabendo que Ele nunca nos abandona. E quando permanecemos nesse amor, a transformação é inevitável. Ele nos molda, nos torna mais pacientes, mais compassivos, mais generosos e mais alinhados com os valores do reino de Deus. É uma transformação que vai além de nossa compreensão, mas que é profundamente real em nossa vida diária. Quando Jesus nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos, Ele está nos oferecendo uma das diretrizes mais práticas e transformadoras para a vida cristã. Essa não é uma recomendação vaga ou abstrata. É uma instrução clara e profundamente radical, que abala nossas prioridades, nossas ações e até nossas percepções. Mas o que realmente significa amar o próximo como a si mesmo? Primeiro, devemos entender que esse amor não é opcional. Jesus não diz, se você tiver tempo, ou se for conveniente, ou até mesmo se gostar da pessoa. Ele simplesmente diz, ame o outro da mesma forma que você ama a si mesmo. Isso significa que o amor ao próximo é, acima de tudo, uma ação intencional. Amar alguém não é só um sentimento ou uma emoção passageira, mas uma atitude prática. É fazer escolhas para o bem do outro, mesmo quando isso não é fácil ou não traz benefício imediato para nós.
Amar ao próximo como a si mesmo também implica uma visão profunda de empatia e respeito. Isso nos chama a ver os outros não apenas como pessoas ao redor de nós, mas como seres humanos com as mesmas necessidades, sentimentos e fraquezas que nós. Muitas vezes, nos esquecemos de que o amor cristão vai além da bondade superficial. Amar como Jesus amou é um amor incondicional, que não depende da pessoa ser ou fazer algo por nós, mas sim do nosso compromisso em ver o outro como uma criação de Deus digna de respeito e cuidado. Agora, a parte que muitas vezes nos desafia. Amar ao próximo como a si mesmo exige que também nos amemos de forma saudável. Você sabia que para poder amar os outros de maneira genuína, é fundamental que você tenha uma visão correta e equilibrada de si mesmo? Não podemos dar aquilo que não temos. Se você não se valoriza, se não se cuida e se não se entende, como alguém criado à imagem de Deus, será difícil demonstrar o mesmo respeito e amor pelos outros. E o amor prático? Isso vai além da fala. Amar o próximo de maneira prática envolve ações concretas. É ajudar aquele amigo que está passando por dificuldades, dar o tempo para ouvir alguém, ou até apoiar alguém que está em necessidade financeira. É o ato de ir além de palavras bonitas e colocar a mão na massa para o bem do outro. Esse amor também se expressa através de ações que buscam justiça social, cuidando de quem mais precisa. Jesus não apenas nos chama a amar em momentos de facilidade, mas também a mudar a nossa comunidade através do amor ativo e prático. Um exemplo disso é a parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 30, 37, onde Jesus ensina que amar ao próximo é ir além das barreiras sociais e culturais. O samaritano, que era visto como inimigo dos judeus, fez o que foi necessário para ajudar um homem ferido à beira da estrada. O amor de Jesus é sempre um amor transcendente, que ultrapassa preconceitos, classes sociais e qualquer coisa que nos faça pensar que não temos responsabilidade pelo outro. Como aplicar isso na sua vida? Pergunte-se: quem está à minha volta, precisando de amor? O que eu posso fazer de prático para ajudar? Às vezes, o primeiro passo é simplesmente estar disponível e ouvir. Pode ser uma visita a um amigo solitário, um gesto de apoio a alguém que está enfrentando dificuldades, ou até mesmo estender a mão para resolver um problema comunitário. Quando nos propomos a praticar o amor de forma incondicional, nossa vida se torna mais rica e mais cheia de propósito. Amar ao próximo como a si mesmo não é algo que se faz de forma isolada, mas é uma maneira de viver que vai refletir no mundo ao nosso redor. Cada ato de amor é uma expressão do amor de Deus por nós, e quando praticamos isso, estamos nos alinhando com a missão de Jesus, que é de transformar o mundo ao nosso redor por meio do amor prático, real e sacrificial. Quando Jesus nos diz em João 15:12, amem uns aos outros como eu os amei, ele nos chama a um amor radical e sacrificial. Isso é muito mais do que apenas ser bondoso com os outros ou se importar de forma superficial. O amor de Jesus é um amor que exige sacrifício, que se coloca em segundo plano em favor do outro e que não espera nada em troca. Esse é o tipo de amor que define a vida cristã e que é a base para a verdadeira transformação que Jesus deseja em nós. A primeira característica desse amor é o sacrifício. Jesus demonstrou o maior amor possível ao dar a sua própria vida pela nossa salvação. Ele não esperou que estivéssemos prontos ou merecedores. Pelo contrário, ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Quando somos chamados a amar como ele amou. Isso significa que devemos estar dispostos a colocar as necessidades dos outros à frente das nossas. Não é sobre o que recebemos de volta, mas sobre o que estamos dispostos a dar, até mesmo quando isso significa sacrifício pessoal. O amor de Jesus também é servil.
Em um dos momentos mais tocantes de sua caminhada, ele lavou os pés de seus discípulos, um ato de serviço que, na cultura da época, era reservado aos escravos. Esse gesto nos ensina que o amor de Jesus não é egoísta nem vaidoso. Ele nos chama a amar ao ponto de servir aos outros de forma humilde, mesmo quando isso não traz benefícios visíveis ou imediatos para nós. Muitas vezes, o amor de Jesus se revela em atos pequenos e simples de serviço diário, como ajudar alguém com uma tarefa difícil, dar apoio emocional a um amigo ou se envolver em causas sociais que atendem a pessoas em necessidade. Além disso, esse amor é sem condições. O amor de Jesus não é condicionado ao que fazemos ou ao que deixamos de fazer. Ele nos ama independente de nossos erros e falhas, e esse é o tipo de amor que somos chamados a refletir. Em nossos relacionamentos, somos desafiados a amar sem esperar nada em troca. Isso é difícil, porque como seres humanos, frequentemente esperamos algum tipo de retribuição pelo que fazemos. Mas o amor de Jesus nos desafia a amar sem se preocupar com o retorno. O verdadeiro amor se doa, mesmo quando não é valorizado ou reconhecido. Amar como Jesus amou também é amar de forma incondicional em nossas atitudes diárias, em nossos relacionamentos familiares, profissionais e até mesmo com aqueles que talvez não concordem conosco. É uma escolha constante de agir com graça, paciência e perdão como Jesus faria. Isso não significa ser passivo ou aceitar injustiças, mas escolher responder com amor em todas as circunstâncias, confiando que Deus usará nosso amor sacrificial para alcançar os outros. Como aplicar esse amor em sua vida? Pergunte a si mesmo: em que áreas da minha vida posso começar a amar sacrificialmente? Pode ser em um gesto simples, como ajudar alguém sem esperar nada em troca, ou pode ser em algo mais significativo, como perdoar alguém que lhe causou dor. Seja qual for a situação, ao agir com amor sacrificial, servil e sem condições, você está refletindo o caráter de Jesus de forma poderosa. Esse amor transforma vidas, e ao vivê-lo, você não só muda o mundo ao seu redor, mas também cresce espiritualmente, tornando-se mais parecido com aquele que nos amou primeiro. Chegamos ao fim dessa jornada sobre o primeiro grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Ao longo deste texto, você percebeu que esse amor vai muito além de palavras e sentimentos. Ele exige compromisso, transformação e, acima de tudo, ação. Amar a Deus com todo o coração, alma e mente não é algo que se faz de forma superficial. É uma escolha diária que impacta nossas decisões, nossas atitudes e, principalmente, nosso relacionamento com Ele. Agora a pergunta é: como você vai aplicar tudo o que aprendeu? O que significa para você colocar Deus como prioridade em meio a tantas demandas da vida? Será que suas ações estão refletindo esse amor radical por Ele? Lembre-se de que, ao amar a Deus com todo o coração, você está permitindo que Ele transforme sua vida, seus relacionamentos e até mesmo sua visão do mundo. Ao seguir o exemplo de Jesus, amando como Ele amou, você será não apenas um reflexo do seu amor, mas também um canal de transformação para os outros. Então, que tal dar o próximo passo? Comece a viver de forma mais intencional esse amor. Dedique tempo para conhecer mais a Deus, busque sua vontade em todas as áreas da sua vida e compartilhe esse amor com os outros. E se você deseja continuar recebendo mais conteúdo que pode transformar a sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos juntos nessa jornada e o melhor ainda está por vir.